E aí, Legião Oculta, tranquilo? Aqui é o Jonatas Scriven e vamos para mais um Oculto Cast, o nosso podcast. Lembrando a todos que já está disponível em todas as sessões de streaming, todos os sites de streaming, Deezer, Spotify, Anchor, já estamos em todo canto das internets. E aqui a gente está fazendo uma experiência que a gente vai colocar algumas partes desse podcast no nosso canal do YouTube, né? Então, mas se você, para você ter acesso a todo o podcast, somente via podcast mesmo, nos nossos sites, né? E aqui temos um convidado especialzíssimo, nem sei se existe essa palavra, mas um convidado aqui que muita gente pediu, o pessoal é fanático por ele, né? E também curto demais o trabalho dele, né? O trabalho dele, assim, envolvendo o mundo sobrenatural, tira dúvidas de muitas pessoas e ajuda muitas pessoas, isso é muito importante. Estamos aqui com Spooky Houses, Casas Assombradas. Então eu sou o tio Spook, por livre e espontânea pressão dos adolescentes do meu canal, eu recebi esse apelido. Esse apelido foi o pessoal que te deu esse apelido? Foi, tio Spook não é um auto-apelido. Eu tenho vários apelidos. De criança, as pessoas me chamavam na escola de tio, porque eu tinha o costume de chamar todo mundo de tio. Ô tio, ô tio, ô tio. Sabe quando você é criança? É todo mundo mais velho. Aí o pessoal da escola me chamava de tio. O pessoal do colegial me chamava de Clark Kent, porque eu tinha cara do super-homem, cara. É verdade. Eu tinha o cabelão. Ainda tem. Eu tinha um cabelão e um óculos, cara, assim, igualzinho dele. E ficava todo mundo me falando, o Clark, o Clark. Aí depois, quando eu fui fazer musculação, eu fui fazer na academia do Ryan Gracie. Caraca! E o pessoal do Ryan, que fazia Muay Thai, e do Gil, me pegaram fazendo leg press com 500 quilos. Caraca! Aí o cara que treinava o Muay Thai olhou pra mim, que era o responsável pela parte do Muay Thai, olhou e falou, cara, você parece um mamute puxando peso. E aí o mamute foi até a época que eu fiz 1 ano de exército. Não, eu fiz mais, eu fiz quase 3 anos de exército, aí ficou como o mamute no exército. E aí depois, agora quando eu criei o canal, ele se torna um apelido tio Spook. Quem me deu esse apelido foram, obviamente, os inscritos. Eu não me chamava de tio Spook, então surgiu Mas pela esse apelido. insistência, né? Foi divertido. O canal, ele surgiu há 5 anos atrás. E, na verdade, surgiu por causa desses diversos grupos de caça-fantasmas que nós temos na internet. Muitas pessoas começaram a acreditar nesse lado mais fantasioso de entretenimento dos canais. E como eu já tinha uma bagagem grande dentro da espiritualidade, eu pensei, acho que é uma boa ideia a gente criar um canal e mostrar o que acontece na casa das pessoas. Aí eu chamei uma produtora, que é a Ponto 25 Filmes, que tinha uma parceria com a Rede Globo, na época, e eles toparam fazer de maneira independente. Falaram, tá, a gente grava e vamos ver até onde vai. Aí eles falaram, tá, mas que casa que a gente vai? Quem vai ser cobaia para ver o que tem na casa? Aí os meninos mesmo da produtora falaram, a gente vai então nas nossas casas. E logo na primeira casa que a gente foi, já começou os problemas, né? Eita. Vocês estão sentados, né? Eita. Eu vou contar o que rolou. Pera aí, vamos. Já estamos indo para as perguntas. Eu gosto assim quando o convidado já vem respondendo sem eu nem perguntar as perguntas. Eu vou te contar os desafios que aconteceu no canal. E o primeiro vídeo, pra você ter uma ideia, já foi retirado do ar. Eita, isso também a gente vai chegar nesse assunto. Então, vocês estão vendo aí que hoje a gente tem muita história pra contar. Eita. Estamos aqui também com Caveira, que sempre tá aqui no nosso podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um OcultoCast. E como já disse Shakespeare em Hamlet, existe mais coisas entre o céu e a terra do que dizem nossa vã filosofia. Olha aí, chegou filosofando. O menino tá inspirado hoje. Estamos aqui também com o Davi. Valeu, Legião Oculta. Sempre um prazer aqui. Mais uma vez agradeço o convite ao Jonatas e ao tio Spook também, né? Por estar aqui junto com a gente. Imagina. E vai dar aquela força aqui. A gente já viu aí só pelo começo que tem muita história pra
contar, e eu particularmente sempre quis falar com ele, porque eu também fiz investigação sobrenatural, e a gente vê que ele é um cara sério, né, que faz análise, e, pô, isso aí é uma oportunidade que só aqui no Oculto Cast mesmo pra gente ter, né? Então vamos lá. Estamos em... Então vamos aqui para mais um episódio cabuloso do Oculto Cast. Então, Posso contar? Spook, vamos logo para a primeira, já que a gente já tem muita história para te contar, vamos logo para a primeira pergunta que eu queria fazer para você. Cara, qual foi a primeira vez assim que tu teve o contato com o mundo sobrenatural, assim, aquela primeira que te pegou? Tá, foi aos 6 anos de idade. É, Caraca, e tu eu já lembra? nasci cagado, né? Não, é assim. Não, brincadeira, vamos entender. Quando as pessoas falam qual foi o primeiro contato foi quando eu vi a primeira manifestação espiritual. Mas não Aham. necessariamente foi quando eu tinha a instrução espiritual para entender o que é aquilo, tá? Então o que acontece? A minha família é uma família de italianos que veio da Itália para o Brasil. Meu avô é industrial, então ele tinha empresas relacionadas a autopeças, trabalhava com isso. E meu pai sempre foi um cara que trabalhou muito cedo. E ele corria atrás de dinheiro, trabalhando. Minha mãe, naquela época, era dona de casa, cuidava dos filhos. Então, sou eu, meu irmão e eu tenho uma irmã também. Até então, a gente tem uma grande diferença de idade. Meu irmão e eu somos muito... Há uma diferença de 2 anos, minha irmã 10 anos. Então, ela demorou para vir nessa história. Aos 6 anos de idade, eu comecei a ver coisas acontecendo na minha casa. Então, eu comecei a ver vultos acompanhando meu pai. E aquilo me deixou com muito medo. Por quê? Porque o que seriam vultos acompanhando meu pai? E eu comecei a olhar para eles e eles percebiam que eu estava olhando para eles. Caraca, Mas me arrepiei, me arrepiei. vai piorando, vai piorando. Aí eu Caraca, fiquei mano. quieto. Eu nunca abri a minha boca na infância, para você ter uma ideia. Eu sempre fui uma criança quieta, introspectiva. Eu não sabia o que falar para as pessoas. Então eu fui só falar mesmo, ter uma expressão, ter conhecimento das coisas bem depois. A partir desta visão de ver essas energias, as manifestações começaram a acontecer na minha casa. Eu moro num bairro que as casas foram sendo construídas e eu vi a construção e o crescimento desse bairro. Na minha rua tinham 7 casas somente. Então eu vi o bairro crescer. Então era tudo um deserto. Só que eu moro em cima de um lugar que foi um território de escravos na época. Eita. Aqui a gente tem uma grande senzala que hoje virou um condomínio de prédios. Então a gente acredita que o solo tinha muita influência, claramente. Um dia, e aí vai piorando a história, um dia eu estava em casa e aí comecei a escutar barulhos à noite. A gente começou a ficar numa situação bem desconfortável em casa, como se tivesse um toque de recolher. Ou seja, a gente sabia que depois das 10 horas, 11 horas da noite, não era para circular em casa, meu irmão e eu. E uma noite eu resolvi ir para a cozinha, comer alguma coisa de noite, e eu senti uma energia muito grande na casa, como se não quisesse que eu saísse do quarto. Eu Caraca. saí correndo da cozinha para a cama, fechei a porta e eu comecei a escutar passos no corredor, como uma pressão no carpete. Eu sabia que tinha alguma coisa que estava vindo. Cara, eu me enrolei na coberta, mas dava para perceber que a energia estava vindo cada vez mais forte. Criança é uma meleca. Bateu em mim uma curiosidade, eu resolvi sair da cama e olhar pelo buraco da fechadura. A fechadura era aquelas fechaduras antigas, de portas antigas, então ela era grande. Na hora que eu olho e fico procurando no meio das sombras o que era, cara, eu só escuto uma voz dizendo: volte pra cama. Puta Tá merda, mas eu doido. pulei, cara, mas eu me enrolei na coberta. E eu escutei como se alguma coisa ecoasse dentro da minha cabeça. Não era dentro, não era pelo ouvido, mas era uma coisa que, sabe, não era o ouvido que estava escutando. Era alguma coisa além. E desde então começou a piorar os fenômenos.
Aos 14 anos de idade, eu sofri um acidente de carro. Eu fui atropelado na porta de casa. O carro, pra você ter uma ideia, a parte da frente dele ficou amassada com a porrada que eu levei. O carro desceu a minha rua a 80 por hora e me pegou em cheio. Eu acordei, eu tava uma casa de diferença, eu levantei, tirei a poeira, eu olhei, eu falei, ué, o que aconteceu? Cara, eu apaguei. A cena que eu lembro era eu entrando dentro de um túnel branco e eu tava tão feliz, cara, mas tão feliz que eu tipo, olhava pra cima e falava, cara, que animal. E lá em cima eu vi a minha bisavó, que eu mal conheci. E ela olhou pra minha cara e falou, Rô, volta porque agora não é a sua hora. E eu voltei. Cara, não aconteceu nada comigo. Eu não quebrei nada. Nada. Eu tinha 14 anos, cara. Uma criança sendo atropelada por um carro 80 por hora. Foi um Passat que me pegou. Aqueles Passat antigos. Esses antigos são geralmente Só lata. a Só estrutura mesmo. do carro né, que esses carros de hoje, né, que são todos... Não, é aço galvanizado. É aço duro. E aí começou a piorar as coisas. Então eu comecei a ficar mais, vamos dizer assim, sensível a esses fenômenos. Né? Foi que nem Joe Constantine, né? Tipo, você vai pro inferno, quando volta, você tá lascado, né? A brincadeira à Caraca. parte, mas funcionou. Mano. E eu comecei a ter Spook, só pra eu entender um pouquinho, é mais ou menos ali como o Sexto Sentido que você passava, aquele filme. Eu ia até Não. comentar essa cena que tu... Eu Não pode imaginei ser isso. igual. Porque no filme também ele é um menino introspectivo, não fala muito do que ele tem, o dom não é muito, né, Tá. meio parecido, não? assim, todo mundo aqui tem uma sensibilidade. Não é uma questão de dom, mas é uma questão de como você alimenta a sua percepção. Eu tinha essa sensibilidade. O que eu via, você pode utilizar a mesma base de comparação que aqueles dementadores do Harry Potter. Uhum. Era aquilo lá que eu via, tá? Ou aqueles cavaleiros do Senhor dos Anéis, aqueles que O ficavam tudo Nazgûl. Sei. tá? Basicamente aquilo, tá? Eles eram assim, só que eles tinham olhos vermelhos. Esse olho vermelho significava raiva, muita raiva. E eu via, eram 5 ou 6 que ficavam ao redor do meu pai. E aquilo me impressionava, cara. E assim, com o passar do tempo, a coisa foi piorando dentro de casa, ao ponto de pessoas que eram médiums e sensitivos, que trabalhavam em centro espírita, passarem mal quando eu ia na minha casa para fazer qualquer coisa. Então, às vezes, minha mãe chamava benzedeira, na época, para retirada de energia ruim. Cara, elas apagavam no chão. Tinham que sair carregadas. Mas vocês chegaram a descobrir o que era isso que tava com ele? Então, na verdade, o que estava com ele era muita coisa relacionada ao trabalho dele, as energias negativas que ele trazia do próprio trabalho, sabe? Meu pai ele trabalhava como economista. Então, ele tinha que trabalhar aplicando dinheiro das pessoas. Então, era o mercado financeiro que ele trabalhava. E essa questão do mercado financeiro tem muitos obsessores. Você tem obsessores relacionados a vícios, drogas. Cara, quando lida com dinheiro, você lida com o instinto mais primitivo do ser humano. Sabe? Que é o ego, que é a necessidade. Eu quero ter. Mas não é que eu quero ter o suficiente, eu quero ter mais que todo mundo. Entendeu? Você nunca se contenta com o que tem, né? Um dia você quer ter um Astra, e no outro quer ter um Camaro, e no outro você quer ter... É pra aí. Meu pai tinha uma Começou, né? Começou. Dispensa, pô. Meu pai tinha uma Belina na época, entendeu? Quer dizer, porra, não era uma questão de grana, mas era uma questão de fazer os outros ganharem dinheiro. Então, Ô, Spook, deixa eu te fazer Diga. uma pergunta. Nessa questão que você falou do dom, que você disse que todos nascem, então existe tipo exercícios, coisas que você faz que desenvolve esse dom? Então vamos lá. O que significa a palavra dom? Dom é uma palavra equivocada utilizada pela Igreja Católica para justificar pessoas que têm habilidades e que a Igreja não sabe justificar o que é. Vamos lá. São Francisco de Assis, todos os santos, todos aqueles que foram beatizados pela Igreja, a Igreja colocava como pessoas que tinham dons. No Oriente não existe dom. No Oriente, se você for para a China, para a Índia, para as Filipinas, para a Tailândia, para qualquer lugar,
são habilidades desenvolvidas através de duas coisas. Isso eu conversei até mesmo com uma lama famosa do budismo tibetano. Ela falou, tem duas coisas que você precisa ter. Uma coisa é conhecimento e a outra coisa é meritocracia. Para você ter esse conhecimento, você tem que adquirir méritos e você tem que acumular méritos. Se você não busca a informação correta, não desenvolve o conhecimento correto, você vai ficar acomodado na sua pseudo-verdade. E a verdade ela é sempre dinâmica, ela não é estática. Hoje vocês acreditam em uma coisa, amanhã, quando vocês receberem uma outra informação, vocês vão mudar completamente a opinião de vocês. E isso foi acontecendo desde a origem do mundo até hoje. As pessoas foram se adaptando, conhecendo, descobrindo e ali foram aprimorando. Hoje, o que você vê como espiritualidade, a mediunidade em centro espírita, é uma habilidade desenvolvida, não é um dom. Todos nós nascemos com sensibilidade. A pergunta que vocês têm que fazer para vocês mesmos é: o quanto eu me importo com isso? Dentro do budismo, as práticas de meditação, elas são sempre de dentro para fora. Quando a gente fecha os olhos e se prepara para meditar, a gente começa a emergir dentro de nós. E começamos a buscar respostas dentro de nós. A sua mente não acredita no que está dentro de você, porque ela nunca se espelhou dentro. Ela vai sempre olhar o que está fora. O que está fora fato. é iPhone 12, é Camaro, Vejo é uma materiais. puta mansão. Pô, não usa o Camaro não, pô. Fala um Mustang. Olha, ó. É PC de 15 Camaro, mil. desculpa, Olha, ó. tem um Camaro. Aí, ó. Olha o zóio torto do menino. Entendeu? Mas não só bens materiais, às vezes é somente a fama, né? O status. A pessoa Sim. quer inveja, isso, né? Coisa que eu Porque tô o achando mundo, muito. o mundo diz que a gente só vence se conseguir essas coisas, né? Acaba acontecendo isso. Então, só Coisa que no eu tô final, achando interessantíssimo. Só deixa eu Claro. fazer uma observação. Coisa que eu tô achando muito interessantíssimo. Eu tenho muita similaridade com a história tua. A história que você contou quando você foi atropelado com 14 anos, você contou? Eu fui atropelado com 7 anos na frente de uma igreja e não sofri nenhum arranhão. Pois é, cara. Tipo, eu tenho muita similaridade com você. Isso aí eu achei interessante. Com É. história pessoal, assim. E aí, o que acontece? Eu resolvi aprender isso. Eu, aos 10 anos de idade, me perguntei o porquê que eu tenho que ser católico. Porque eu via meu pai com uma cruz no peito, como todo italiano católico, mas que não praticava o catolicismo. Eu tô com uma aqui no peito por falar nisso. Não, então, mas meu pai, ele era um pseudo-católico que não exercia a sua crença e vivia com esses problemas espirituais. Então eu pensei, acho que está na hora de buscar quem é Deus. O que é Deus? Ele é palpável? Não é palpável. Ele é uma história ou ele é real? E aí eu comecei a estudar. Então eu fui atrás de conhecimento muito cedo. Existe uma possibilidade de você trazer certo conhecimento e práticas de vidas passadas. Mas isso a gente vai buscar mais assuntos na Índia e no Tibete, que eles têm expertise sobre esse tema. A minha tia, ela é astróloga, mas ela é astróloga há 30 anos. Ela falava que se ela quisesse me encontrar dentro de casa, era só abrir a porta do armário, porque eu estava meditando dentro de um armário, porque eu não queria ser incomodado por ninguém. Caraca. Ou seja, minha mãe podia me confundir com uma mala. Né? Mas com quantos anos tu começou? Aos 10 anos eu comecei a despertar essa curiosidade e comecei a fazer práticas de meditação sem saber. Caraca. Mas assim, de novo, eu não me vanglorio disso nada. Pra mim não é nada, assim, tipo, aconteceu. Então eu fazia esse processo. Mas, tipo, Não sei o só porquê. uma dúvida. Como você falou que eu não sei, questão de dom, Diga. diz que todo mundo tem, né? Mas tem pessoas que têm mais do que as outras, têm mais facilidade do que outras, como é que é? Não, o que eu vou te falar tem pessoas que se importam mais em desenvolver. Por quê? Quando a gente cresce, essa sensibilidade que nós temos quando criança, ela vai deixando de existir. Por quê?
Porque, mamãe, eu quero a lancheira. Mamãe, eu quero aquilo. Mamãe, me dá um chocolate. Mamãe. Nós começamos a olhar o mundo com um apego. E esse apego à matéria, esse apego às necessidades, esse apego mais à vida, aos princípios básicos da existência, faz com que essa sensibilidade comece a diminuir. Então, eu vou te contar, na época eu tinha muito medo da casa. E aí um dia eu fui para a escola, eu devia estar na primeira série, segunda série. Quando eu voltei, eu vi um homem de pé no quarto que eu durmo. Cara, era tipo 2 horas da tarde, não era tipo 3h30 da madrugada, era 2 da tarde. Cara, e ele tava parado olhando pra minha cara, eu entrei, olhei pra cara dele, e ele não moveu a boca e eu escutei de novo a mesma voz dizendo, você está me vendo? Cara, a minha resposta foi, mãe! E corri pra cozinha. Quando eu falei pra minha mãe que tinha um homem dentro de casa, a mãe falou, porra, estão dando entorpecente pro meu filho na escola, entendeu? Leva ele pro Proerd, né? Porra, que escola é essa, caraca? Aí, obviamente, que ele não tava lá de novo, entendeu? Mas assim, essa frequência que a gente trabalha é uma frequência em que os seus pontos de energia, eles têm que estar muito relaxados e livres de qualquer bloqueio para você poder vê-los. Então, quando eu vi, eu tinha vamos dizer assim, eu não tinha um apego às coisas. Hoje nós temos necessidades. Tem que ter dinheiro para pagar boleto, tem uma casa, tem comida. Vê se um lama tem isso para pagar. Vê se um monge budista tem isso. Tem nada, cara. Ele fica sentado meditando. Tipo, eu quando... Ô, irmão, mas uma coisa que a gente aprende muito em filme, né? E você falou agora que viu essa assombração às 2 da tarde. Então tem um horário específico que a gente acredita, né? À noite, a partir da meia-noite é uma hora que o mundo tá mais... Às 3 horas da manhã, como as pessoas dizem. Seria a hora amaldiçoada por causa do... Eu posso dar minha opinião sobre isso aí que o Davi tá falando? Não, deixa ele responder, Cavino. Mas eu quero saber do opinião, também, tá? Dos dois, pode vou falar. dar minha opinião sobre isso aí que o Davi tá falando. Vocês podem isso aí, na verdade, o que acontece? É uma crença coletiva que a gente tem e a gente acaba se abrindo mais sensivelmente para essas coisas. Como o Spock falou, todos nós nascemos com esse dom de ver através do véu, vamos falar assim, principalmente nenéns. Você já parou pra pensar por que um neném fica olhando pra você e rindo igual um retardado, sem motivo nenhum você passando na rua? Ou chorando desesperado? Porque eles estão abertos a isso, eles estão vendo o outro lado do véu. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa habilidade se a gente não treinar. Sim. O que acontece? Devido a tua mente tá adaptada ao perigo da noite, ao sobrenatural à noite, à meia-noite, as horas grandes que falam, né? Meia-noite, 3 horas e 6, você acaba estando propenso a ver porque você está acreditando que vai ver. Não algo necessariamente. Mais ou menos assim. Deixa eu te mais ou interromper. menos. Você sabe por que você acaba vendo nesses horários, ou qualquer horário? Porque você relaxa. Quando você chega em casa estressado do seu trabalho, você fala, cara, eu vou dar aquela relaxada. Você toma um banho. Quem bebe pega uma cerveja, liga a televisão e começa a relaxar, você baixa a frequência do seu corpo e você começa a entrar num campo de vibração mais tranquilo. E aí é fácil você ter acesso quando você está mais relaxado. Por isso que você vai no centro espírita, e lá no centro espírita os caras já falam, relaxe sua mente, fique tranquilo, deixe seus problemas para fora, vamos se apegar numa oração, faça a sua oração, porque você muda a vibração do seu corpo. Essa vibração faz com que você comece a entrar em ondas, outros tipos de ondas de frequência, que fica mais fácil você ter essa percepção. Agora, se você tem sempre esse registro dessa onda, você sabe exatamente como ligar e desligar. Entendeu? Você relaxa sua mente, relaxa o seu corpo e você começa a vê-los. Só que, de novo, é uma habilidade desenvolvida. Então, cara, você vai ter que trabalhar isso. São anos. Então, o tio Spook, no caso, se a pessoa quer ter um contato, ela quer, sei lá, encontrar alguma coisa desse tipo, não tem um horário específico, é questão de relaxamento e treinamento mesmo. Sim, e eu vou falar pra você, não faça. Não fique procurando essas coisas, menino. Vai jogar um PlayStation, vai fazer alguma coisa. Ô, Spook, isso aí até respondeu uma coisa que eu tenho na minha cabeça,
que os meus avistamentos foram tudo no mesmo ano, que eu acho muito bizarro. Foi antes de eu ter o meu canal, num lugar de uma carga muito negativa, que morreram mais de 15 pessoas, teve exorcismo da igreja, um lugar... Eu até gravei um curta-metragem lá, minha esposa ficou doente depois das gravações, foi uma loucura. Tá. E foram todos, eu acho que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, e foram 3 avistamentos em questão de um mês. E o que eu ficava pé da vida era o seguinte, eu me perguntava isso seriamente, isso que você falou, respondeu. Eu falava, cara, toda vida que eu não tô pensando nessa merda, eu vejo. Todas as 3 vezes. Tipo, às vezes que eu passava é um sítio, né? Às vezes que eu passava num lugar macabro lá, caraca, eu vou ver, caraca, tal. Eu nunca via, mas nos dias que eu vi, foi no dia que eu passei e eu tava pensando, foi no Natal, eu tava pensando nos meus amigos, eu tava pensando em outras coisas, tava tranquilo, feliz, e eu vi aquilo eu acho que seria até uma resposta. E uma pergunta também... porque eu vi essas 3 vezes, né? Foi na minha frente, assim, apareceu, que nem você falou, que viu na sua casa, foi na minha frente mesmo, apareceu aquela silhueta, era como se fosse uma nuvem, uma fumaça branca, não era negra, era branca. Tinha um cachorro do lado, uma coisa que eu não esqueci, tinha um cachorro do lado, o cachorro enlouquecido vendo também. O que fez eu acreditar que não era loucura da minha cabeça, porque eu me lembro muito bem do cachorro avançando naquilo, né, latindo. Mas eu queria saber por que eu vi isso 3 vezes na minha vida inteira em questão de um mês. Então, são coisas que não tem como explicar, assim, eu não tenho como predizer o que você viu e o porquê você viu. A gente trabalha com a clarividência é diferente de vidência. Eu vejo através de algo, a clara visão. A vidência, ele vai predeterminar o passado e o futuro em até um estágio, não ver um futuro longínquo. Eu não tenho como predizer o que você viu, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre dar o direito da dúvida. Será que é real ou não é real? A gente sempre quer ver coisa. Cara, eu quero ver o zumbi, eu quero ver os mortos-vivos levantando, porque deve ser muito massa. O Caveira não concordou. O Caveira disse que não quer ver coisa. Quer ver coisa, todo mundo quer ver alguma coisa. A gente sempre questiona, tá? Eu questiono, no budismo, a gente utiliza 8 consciências para poder predeterminar alguma coisa. Uma pessoa normal vai utilizar 2, 3 consciências. O que é uma consciência? Seu olfato, seu paladar, sua visão, sua audição, são consciências que você tem. Então tem hora que você olha pra mim, eu tô buscando o cheiro. Do nada. Por quê? Porque tem certos espíritos que fedem. Então você consegue predeterminar as manifestações reais deles, buscando não somente o sensorial ao seu redor, que é o famoso arrepio, né? Que todo mundo sente. Ah, rapaz, tô com um arrepio. O que pode ser? Primeira coisa que todo mundo sente é o calafrio e o arrepio. Então a gente começa a expandir as percepções para verificar todo tipo de ser que está ao nosso redor. E aí sim eu te digo com certeza, é ou não é. Eu questiono em todos os sentidos, tá? Tem gente que fala, tio Spook, eu vi um orbe passando pela sua câmera. Não é um orbe, é um mosquito. É sério. Tio Spook, a cortina mexeu. Isso é um fenômeno chamado vento. É o que todo mundo quer ver, né? Quer presenciar. Entendeu? Eu sou o primeiro a falar, aquilo é um vento. Não é. Não, tio Spook, eu escutei um barulho. Cara, foi meu vizinho que caiu de cabeça no chão. E eu queria ter filmado isso, não filmei. Entende? Então a gente entra num fator que todo mundo quer. Mas o que é real, às vezes é tão insignificante que você fala, porra, mas era isso a manifestação? Eu nem quero. Áudio. Áudio consegue captar, mas câmera não. Então quando a gente... Não, câmera não consegue. Eu ia falar isso agora. Primeiro, dizer que é por isso que ele é tão diferenciado e tão amado aqui, né, na plataforma como o YouTube. Porque a gente vê que ele é sério. Né? Ele não é aquele cara que fica forçando, olha, não. Ele é um cara que ele separa logo a realidade. E exatamente como ele está dizendo, eu já fiz uma investigação de verdade, tentei fazer, e a gente viu uma luz atravessar de um lado para o outro, e isso me causou um acidente. Eu bati o carro nesse dia. Porra. E depois que a gente desceu, tinha lá, foi exatamente na frente da cova,
uma cruz, né? Aquelas cruzes de estrada. 3 acidentes lá com morte. E eu fui investigar isso e passou essa luz. Eu me acidentei, só que não pegou nada na câmera. E quando a gente desceu, tava um cheiro de podre, de coisa podre. Eu senti aquele mesmo cheiro na cova do meu avô. Eu acho que ele tinha morrido fazia uns 7 dias e a gente foi lá visitar e saía de vez em quando da cova. Aquele mesmo cheiro ruim, pior cheiro que eu senti na vida, eu senti também naquele dia. E é aquela coisa que falta o ar, você fica com dificuldade de respirar, esse tipo de coisa. Então, a gente vê a seriedade, só de ele falar, a gente vê como é diferente, né, do que a gente está acostumado a ver em filme ou até forçados aqui mesmo na plataforma. Porque eu adoraria, cara, que a câmera captasse. Eu adoraria. Eu deixo a câmera gravado a noite toda aqui. Fica na sala gravando. Eu tenho uma Sony Handcam, que é colocar a bateria na tomada e vambora. Ela grava sem parar. Nunca aconteceu nada. Nunca. E eu mando a câmera para engenheiros de vídeo, pra galera que manja dos negócios, e eles falam, não tem nada, cara. Eu gastei tempo. E eu fico sempre tentando. Cara, não é que eu sou cético, mas eu gostaria muito de ver essa manifestação. Eu passei por muita coisa na minha vida que tem a ver comigo. Mas quando acontece um evento global em que 8 bilhões de pessoas no mundo podem passar por esse fenômeno, muda a história. Entendeu? Porque você vai deixar de ser cético e você vai ver uma real manifestação. E essa real manifestação documentada por uma câmera vai fazer todo mundo deixar de ser cético e começar a buscar uma crença. Mas as famosas movimentos, né, o famoso poltergeist, que movimenta, ele não aparece, mas ele movimenta objetos, essas coisas. Cara, existe ou não? Não, eu peço desculpas nisso, porque assim, se existisse, velho, eu já tinha tomado uma cadeirada nas costas. Do jeito que eu sou muito filha da araruta com essas energias, eu fico provocando, eu chamo na sala, eu já chamei Annabelle, já chamei família Winchester, já fiz a Meatville. O cara é o Constantine do Brasil, mano. Eu cutuco, cara. Eu chamo mesmo. Se você falar, chama tal história, eu quero ver. Pô, eu lembrei muito não sei se você já assistiu o Constantine, o Spook. Já. O primeiro, na hora que todo mundo tá desesperado lá da menina possuída. Aí ele chega tranquilão, fumando cigarro. Peraí, abre esse negócio aí. Essa bagaça. Ficou parecido com o Spook agora. Tu dá uma dedada no rabo da mina que ela larga rapidinho o espírito, você vai ver. Meu Deus. Não, brincadeira, mas assim, de novo, o mundo espiritual, ele é mais simples do que a gente imagina, mas a gente quer criar um complexo de informações e Hollywood destrói a espiritualidade real. De novo, eu nunca vi um objeto movendo. E como diria o Pica-Pau, ao longo de tantos anos nessa indústria vital, eu nunca, cara, eu gostaria muito, por favor, alguém me dá uma canecada na cabeça, eu dou a permissão. Mas não rola. E a gente vive em função... Mas eu tenho um caso, desculpa cortar aí. Imagina. Mas eu tenho um caso que eu nunca vi, tá entendendo? Mas eu tenho um lugar que eu vivi, eu já comentei isso em live e tal, e eu não consigo de jeito nenhum achar uma explicação racional para aquilo que acontecia lá. Era uma coisa simples, que aparentemente não causaria medo, mas junto com as outras coisas que aconteciam no lugar, me deixou muito intrigado, né? E foi até a Dona Rosa que me ajudou nessa época, né? Conhece, né? Dona Rosa do canal Caça Fantasma Brasil, foi o João e a Dona Rosa. Eu conheço ela há muito tempo e... aconteceu muitas coisas nessa casa, mas o que eu ficava intrigado era uma coisa simples. Nossa casa tinha um box, né? De vidro do banheiro. Aqueles boxes, né? Do banheiro. Eu odiava, né? Tá no banheiro com aquele box fechado. Sempre me remetia a Hollywood. Filme de terror, né? Você é aquele cara da história do box que quebrou? Não, meu não quebrou. Aí era mais simples, né? Quando eu ia, eu não odiava o box fechado. Aí eu abri o box, né? Eu já vi essa história. Aí eu saía do banheiro, aí a minha esposa, ela tem uma mania muito de me trollar, né? Porque eu faço vídeo de terror e tal, e ela me trola bastante. E eu nem documento isso, às vezes eu nem posto. Aí eu ficava, ela tá me trollando. Já umas 3 vezes seguidas. Eu ia no banheiro e o box fechado. Eu ia no banheiro e o box fechado. Ela tá me trollando. Eu cheguei, sabe que eu já disse que eu não gosto do box fechado e tal. Ela, eu não tô mexendo em nada não. Ela tá me trollando, ela tá só me zoando. Aí um dia eu fui, e o box era bem pesado, não tinha como mover com vento, com nada. E aí eu fui, né, aí
abrir, né? Aí ela vai me trollar. Eu vou ficar aqui no PC, porque ela tem canal do YouTube também. Ela ficar do meu lado aqui, eu vou ficar só vendo se ela vai no banheiro fechar a box. Aí eu fiquei um tempo e tal, e nada, né? Aí eu vou lá de novo. E quando eu fui, tava o miserável do box fechado de novo, sem ela ter ido lá. Não saiu do meu lado. Isso é uma das coisas que aconteceu com várias outras coisas que aconteceram. Depois eu descobri que tinha uma mulher que mexia com magia negra lá naquele local e fez rituais, uma história meio louca, né? Que eu não quero se estender aqui. Mas eu tentei ver se tinha alguma forma de mexer ele sozinho, né? Uma resposta racional, física, né? Eu tentei mover, ver se ele mexia, mas ele era pesado, duro e tal. E ele fechar totalmente, que ele fechava totalmente assim. Pra mim era praticamente impossível. Eu pensei, vou começar a documentar essa porra. Porque aconteceu muita coisa lá. E eu não tinha muita minha espiritualidade na época, né? Nem hoje, na verdade. Eu não tenho muito assim, minha espiritualidade boa. Não é que seja boa. É o meu estudo, né? Eu documento muitos casos, mas se acontecendo de verdade, eu não sei como iria me lidar. Tá. Então, o que você acha, sim? O que você diria nesse caso? A gente tem muita... vamos dizer assim, muita história dentro do espiritismo no Brasil e dentro dos fenômenos que até a igreja quer colocar para nós. Durante muitos anos, surgiram histórias que a própria igreja contava de um dito demônio ou diabo que ninguém nunca viu. Mas acredita que foi o cão que botou para nós beber. Na verdade, foi o garçom. Mas a gente sempre vai culpar algo que nós nunca vimos. O ser humano ele é dual. A gente ama e odeia quase na mesma proporção. Nós podemos criar vida, podemos destruir uma vida. E vivemos numa linha tênue entre uma sociedade, um estresse, desequilíbrios emocionais, mentais e tudo mais. Então, eu mesmo não acredito no demônio ou no diabo. Eu não acredito. Eu acredito que nós podemos sofrer influência dos nossos próprios medos. Por quê? Essa ideia de que nós temos um diabo, o lobisomem foi criado pela igreja, os mortos-vivos foram criados pela igreja, os vampiros foram criados pela igreja numa idade chamada Idade Média, para poder criar a temerosidade aos indivíduos. Assim, eles pagavam o seu dízimo, pagavam a terra, com a terra pagavam serviços. Isso foi se estendendo. Quando surge a ideia do mundo espiritual assim, advém até antes, tá? Mas o espiritismo surge no século XIX, e esse espiritismo do século XIX na França, por Allan Kardec, ele precisava ter veracidade de fato. Porque senão ele nunca ia existir. O que eu posso predeterminar dentro de um critério do espiritismo? De que você pode ser atacado por um espírito, ou alguma coisa do além se manifesta. Surgem as famosas mesas radiônicas que giram e que usam para se comunicar. Se você está aqui, dê uma batida. Se você não está aqui, dê 2 batidas. Ué, mas se eu não estou aqui, por que eu vou dar 2 batidas? Não é mesmo? Entende? As brincadeiras. Mas surge o convencimento de que o mundo espiritual ele existe. Para tornar isso palpável, eu vou falar que o mundo espiritual ele é prejudicial às pessoas. Você vai ter fenômenos de poltergeist na sua casa, você vai ser atacado por um espírito, o espírito vai lhe induzir a bater no seu marido, a lhe atacar, a agredir e tudo mais. Ou seja, o mesmo fator cíclico que a gente viu na Idade Média, ele começa a surgir pelo medo que nós temos do mundo espiritual. Todo mundo tem medo do desconhecido. Todo mundo tem medo. Isso é fato. Uma pergunta, mas essa visão aí do espírito fazer o mal é mais uma visão ocidental da coisa, né? Claro. As pessoas orientais acreditam nos espíritos bons. Até o termo demônio ele não é aplicado somente a criaturas malignas e etc. E para você ver como ele não é isso de espíritos e sobrenatural, não é só um fenômeno isolado num lugar do mundo, que você, apesar de ter culturas diferentes, você tem histórias similares. Sim. De casos espirituais, de visões de espíritos e etc. Isso, por isso que eu tomei como partido ponto zero o espiritismo, porque ele pega toda a parte do Ocidente. Do Oriente é um outro contexto. O Oriente você tem o surgimento do deus Karma, que é pré-védico, você tem os jainistas que traziam esse conhecimento, os Vedas, os Upanishads,
Os Upanishads foram os primeiros a acreditar em vida depois da morte. A ideia de que o espírito ele vai permanecer mesmo longe do corpo. Então você tem outros conceitos de espiritualidade. Mas para nós, aqui, o conceito de espiritualidade ele surge na França, vem para o Brasil, ele se propaga junto à Igreja Católica, então o centro espírita com uma imagem de Jesus Cristo, coisa que na França não tem, crucifixos, imagens católicas, para começar a se propagar. E o medo do desconhecido sempre falou alto. Por que pessoas procuram centro espíritas? Ou porque acham que estão sendo atacadas, ou porque querem falar com alguém que morreu. Em sua maioria, são os pseudo-católicos. Por quê? Porque na Igreja Católica não acredita nisso. Só que o cara dá um pulinho sempre no centro espírita para buscar essa informação. Pode tomar um passo. Entende? Então surge esse conceito de que o mundo espiritual ele pode ser prejudicial a você. Aqui, todo mundo tem medo do desconhecido. Quando você começa a conhecer, você se diverte com a espiritualidade. Você gera uma espiritualidade tão legal que quando você vê um obsessor, você fala, amigo, pega um salgadinho, cerveja tá na geladeira, o jogo do timão daqui a pouco começa. Eita! Porque você sabe que ele não vai fazer mal a você nessa proporção que os espíritas ou pessoas que têm medo disso acreditam. Tudo isso por quê? Para predeterminar que certos fenômenos pertencem a Hollywood. E muito do que nossa mente quer que aconteça, não acontece. São fenômenos, às vezes, naturais, sabe? Eu quero muito que alguém jogue uma cadeira em mim, mas nunca aconteceu isso. Eu deixo uma boneca dentro de um círculo na sala e nunca a boneca voou. Quando eu faço testando demo com energias pesadas... Nem a velhinha apagou? Nunca, nem a vela apaga, cara. Eu queria muito que alguém cantasse parabéns pra mim e assoprasse a vela. Mas não rola. E eu sou o primeiro a querer que a coisa aconteça. E não é por causa de ser cético. Eu não sou cético. Eu acredito no mundo espiritual. Na verdade, você está estudando, né? É que nem um cientista que quer provar a teoria dele, né? Ele quer que aconteça aquilo. E se acontecer, a teoria dele está provada. Se não acontece, né? Então, tá esperando, né? Jonathan, o que realmente acontece com o indivíduo? Esse é o principal ponto. Quais são as influências que nós podemos ter do mundo espiritual? O que o mundo espiritual pode nos prejudicar ou nos auxiliar? O que é palpável? E o que são fenômenos que não vão me somar em nada? Isso é o principal fator. Nós sofremos já, vamos dizer assim, problemas na nossa vida, no nosso dia a dia. Já temos uma vida complicada. Aí chegar em casa e ficar com medo de espírito, aí não vai rolar. Então é melhor conhecer. E quando eu busco explorar quais são os fenômenos que levam uma pessoa a agir de certa maneira, crise de depressão, o porquê disso tudo, da onde vem, as pessoas começam a entender. Eu lembro uma vez, desculpa me estender tanto assim, mas... Não, fique à vontade. Eu lembro uma vez, quando a gente começou a ir na casa das pessoas gravar, eu fui com o Ponto 25 Filmes e eles ficaram com tanto medo que eles desistiram até. Mas eu lembro que a gente abriu para inscritos e na casa de certas pessoas por meio de sorteio. Aí sorteamos uma casa que a Dani acabou conversando com a pessoa e eu falo, não me conta nada. Eu vou chegar lá e eu quero ver. Não me fale nada. Cheguei lá com a câmera e tal, sentamos no sofá e eu olho a Dani já estava incomodada com alguma energia. Aí eu falei, pô, o bicho tá pegando, peraí. Aí nota, a casa era dividida em 2 cômodos, sendo um corredor enorme que levava para outros cômodos, tá? Separado a sala, corredor e quartos. Tinha uma energia no corredor esperando a gente para poder ir lá. Cara, era um puta de um obsessor que tava enfurecido. E o cara queria, assim, tipo, você vai vir aqui ou você não vai? A Dani tava com uma baita dor nas costas, tirei a Dani da jogada e falei, você vai ficar atrás de mim. Eu vou ser a primeira câmera, você vai me filmar. Quando eu entrei num dos quartos, eu botei o pé, eu tirei na hora. Eu falei, não, ninguém vai entrar aqui. Cara, tinha um cara sentado na cama, com a cabeça assim, ó, abaixada. Eu falei, quem morreu no quarto? Porque, eu vou explicar, não era o espírito do falecido. A mulher olhou pra minha cara e falou, sim, o meu tio. Ele dormiu, aí, no dia seguinte, ele se matou enforcado.
Tudo bem, mas quem quer se matar depois de dormir aqui? Aí o filho da mulher falou, a minha esposa. A minha esposa dormiu aí esses dias, ela só fala de se matar. Cara, era um espírito de um cara que se matou, era um suicida, ele se matou, ele estava sentado na cama e a vibração dele era tão forte por causa da lembrança do suicídio que ele fazia com que as pessoas que dormiam lá acreditassem que elas tinham que se matar. Então, quer dizer que os obsessores, nesse caso era um obsessor, né, que você falou? O conceito de obsessor é todo tipo de espírito que fica preso à sua matéria, que ele fica obcecado pela matéria, tá? Então eles têm esse poder de influenciar os vivos a esse ponto? Cara, não é um poder, é um pensamento, é uma vibração, é o último registro que você vai ter daquilo que tirou a sua vida, sabe? Tem pessoas que morrem por acidente de carro, tem pessoas que morrem enforcadas por uma questão de suicídio, tem pessoas que acabam morrendo por bala perdida, e essa última lembrança fica. Fica como uma marca no seu corpo de energia. Essa vibração é tão forte que ela pode influenciar pessoas que tenham uma sensibilidade maior. Essa sensibilidade maior faz com que essas pessoas fiquem mais suscetíveis a isso. No caso, por exemplo, que eu gravei meu curta, que tá até no canal, a gente gravou... A cena final foi gravada num quarto de um suicida, né? Que era o dono do lugar. Que delícia, hein, menino? Olha o que o diretor faz dos atores passar. E a minha esposa tava com som, né? Gravando o som, ela começou a vomitar. Assim, loucamente. E a gente tava sentindo aquela coisa ruim, né? Não sei, energia negativa, energia pesada. Mas ela começou a vomitar e passou mal, e eu tive que tirar ela e tal. E gravei, continuei gravando, né? Porque, né? Gravei. Mas depois disso, desse dia, minha esposa ficou tão ruim de saúde, tão ruim que foi parar na UTI. Eu não acho que seria uma coincidência, tá entendendo? Acho que pode ter sido Eles falaram que era uma infecção generalizada, coisa do tipo. Isso. E, aliás, isso que é uma pergunta que eu quero fazer. Essas pessoas que morrem com suicídio são as que deixam a energia mais carregada, como se diz, não sei como se fala, ou tem outras que também sejam tão marcantes assim? Não. Cara, assim, é uma lei da atração. Se você tem uma fragilidade em certos pontos do seu corpo, eles facilmente se conectam. Vamos lá. Conceitos de medicina tradicional chinesa. Você tem centenas de pontos de energia no seu corpo, centenas. Os órgãos, o coração, o pulmão, o fígado, o rim, todos eles se correlacionam por meio de pontos de energia. Esses pontos que absorvem energia, eles estão relacionados à sua estrutura física, mas eles também se correlacionam em estrutura mental e emocional, para compor todo o ser que você é. Vou te dar um exemplo. Todo mundo aqui já imaginou que estava sendo traído. Sem dúvida. Não, é sério. Caveira. Olha, ó. Não imaginei, eu fui. O Davi Já, não imaginei, eu fui. já peguei alguém, né? Sabia. Já trouxe à tona o cara. Não. O negócio é o seguinte. Olha lá. Chifre foi feito pra mim, Exu usa admitido. Vamos lá. Então você acha que você está sendo traído. Aquilo torna-se uma forma de pensamento tão forte que você começa a acreditar que foi traído. Você começa a sentir um aperto no peito da traição. E aí você sente falta de ar. Acabou. É a correlação do físico, do pesa, emocional. Não. A cabeça não pesa um pouquinho, não? Isso significa o quê? Que nosso corpo, ele também tem suas fragilidades. Tem gente que tem dor de estômago, tem gente que tem problema renal, tem gente que tem problema respiratório. Quando você tem um problema respiratório constante, uma alergia, como rinite, sinusite, crises de sintomas alérgicos, vai para você mesmo. Desequilíbrios de sistema nervoso, tá? O que acontece com você? O seu corpo de energia começa a ficar um pouco mais frágil. O seu pulmão começa a ficar um pouco mais frágil, porque ele está doente.
abre-se um ponto de energia de fragilidade, ou seja, seu corpo fica mais aberto para que esses seres se conectem a você. Se esse obsessor do suicídio tivesse gostado de você, Jonatas, você provavelmente estaria numa crise respiratória monstruosa. E porque ele estaria conectado no seu sistema respiratório. Porra, cara, tu fala assim, ó, essa parada que aí se arrepia mesmo, porque, rapidinho, cortando um pouco, eu morei em outra casa, né, que tinha muita coisa que acontecia lá, né, eu sou sortudo pra morar em casa assim, né. Eu tenho rinite, eu tenho sinusite, né, desde que eu quebrei o nariz jogando bola, e nessa casa, o Spook, eu tinha ataque de sinusite todo dia. Eu acordava, eu ficava o dia inteiro e nunca mais. E fora as outras coisas que aconteceram, mais uma coisa que tu falou, né? Você fica frágil e ataca seu ponto de fraqueza, que o meu era esse. Eu passei um mês e um pouquinho nessa casa e todo dia eu tinha ataque de sinusite. Só foi eu me mudar, acabou. E eu dizia que eram as flores, né? As flores que tinha lá. Entende? O que acontece é exatamente isso. E aí você fica vulnerável pela sua própria fragilidade. E facilmente eles te acompanham. É a sacanagem do mundo espiritual, mas eles nada mais, nada menos do que exploram a sua própria fragilidade. Se uma pessoa que não tem, vamos dizer assim, essas fragilidades dormisse naquele quarto, nada disso tinha acontecido. Ele provavelmente iria ficar só olhando. E isso a gente vê na casa das pessoas. Desde que a gente começou a gravar, e paramos agora por causa desses problemas, né, de pandemia e tudo mais, mas a gente reduziu esse tipo de gravação e uma casa a gente quase foi assaltado, a gente resolveu, o ser humano, né? A gente resolveu diminuir essas idas. E a gente começou a fazer todos os atendimentos à distância. Então você pega câncer, leucemia, esclerose múltipla, depressão. Depressão é o que mais as pessoas têm, é o hobby delas hoje. Ah, tá? Então se a pessoa está frágil emocionalmente, eles exploram isso, né? Não somente isso, mas o corpo físico, ele adoece. Nós temos problemas físicos nossos por uma má formação genética. Então a gente tem que separar o que é um problema de saúde seu, o que é uma crise emocional de direito seu, mediante uma situação que você passou, e o que é uma influência de uma criatura do mundo espiritual que está potencializando isso. Não está causando, está potencializando a sua fragilidade. Olha, isso até que é interessante, que a geração de hoje em dia não vai conhecer, mas até mesmo o Spock citou aí, que são as benzedeiras que a gente tinha muito antigamente, que a gente ia e realmente fazia efeito. Mas não fazia efeito no seu corpo físico, e sim no seu corpo energético que o Spock está citando aí. E isso dá um sentido na função da benzedeira que hoje em dia o pessoal não tem mais tanto quanto já tinha antigamente. Aquele negócio de costurar o peitinho do neném, o galinho de arruda, essas coisas. Porque as pessoas começaram a se basear mais no que é palpável, o que é material. Então, não adianta eu entrar na casa de uma pessoa e falar, aqui tem uma energia assim, 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 que vai te fazer um mal. Se não está fazendo, ele não acredita. Mas na hora que derruba a pessoa, ele fala, porra, mas agora entendi. Foi isso aí que me fez o mal. E isso a gente vê. De novo, existem problemas reais, físicos do indivíduo. Outra coisa são problemas espirituais. Eu trabalhei com profissionais da área da saúde, médicos do Hospital São Luís, trabalhei com psicólogos, psiquiatras, indo em clínicas e pegando casos de pessoas que tinham desequilíbrios reais e outros desequilíbrios que eram causados por formas de pensamento ou energias do mundo espiritual que estavam simplesmente se impondo na condição da pessoa. Quando você tira isso, essa energia, é 50% de chance do corpo já se restabelecer. O resto, você tem que pegar o órgão da pessoa e fazer um processo de retirada da impressão psíquica desses seres sobre você e sobre seus órgãos, para que se crie um processo de autocura natural. E aí entra o quê? Os milagres que a própria ciência não sabe explicar. Mas no Oriente, isso aí os caras fazem na rua, cara. Na Índia é na rua que eles tratam essas pessoas. Entendeu? Caraca. Já que ele respondeu a segunda pergunta, Caveira, faça a terceira aí pra ele. Praticamente ele respondeu boas partes das perguntas já na conversa. Ainda bem, né? Vamos ser bem sinceros aqui. A terceira seria
a questão de como começou o canal, que ele já respondeu em 2015, né, e etc. O começo do Dom. Mas assim, surgiu, a questão vida da dele e tal. criação do canal, tu falou que chegou a ser retirado o vídeo, como foi? Tu começou... Não, como foi que tu... Cara, eu vou criar um canal do YouTube. Como foi que tu chegou assim, eu vou criar um canal? Ou tu jogou o vídeo, que nem eu, né? Eu não cheguei... Não. Como foi esse processo? Eu já assistia o YouTube, mas eu não assistia canais relacionados a terror. Eu assistia gameplay. Então eu assistia, por exemplo, o Zangado. Eu gostava de ver o Zangado jogando. Tanto que a minha playlist é em homenagem ao seu Zangado, que é o Testando Zagado. o Demo. Não Ele vai... testa Ah, a demo, Testando a demo. eu A testo demo. o demo. Ah, em homenagem ao seu caraca, Zangado. foda. Que a ficha É um caiu. trocadilho do Caribe. Bem sacado, bem sacado. Parabéns Coisa de aí. velho. Aliás, o vídeo do Zangado que me puxou também, porque eu assisto muito ele também, foi o do Dead Space, né? Aquele vídeo antigão do Dead Space. Nossa, cara, eu zerei esse jogo. Putz, a vida é um cagaço aquele jogo. Maluco. E mas como Putz, foi? vida. Tu começou o teu? Pra Eu valer. comecei... Então, a primeira casa que a gente gravou foi a de um dos meninos da produtora. Ele duvidou. Ele falou, cara, eu não acredito no que você faz. Eu falei, perfeito, eu prefiro do que o Caraca, ele fanático. chegou seco assim na lata mesmo, falou? Pô, que eu já tomei de voadora no peito, velho. Mas eu acho ótimo. Eu falo, meu, por favor, não seja um fanático. Vamos explorar esse seu lado de cético, porque é muito legal. Eu prefiro os céticos. Ah, não, vamos ser sinceros, tu gosta de ver o cagaço, né? Na cara do rapaz. Eu deixo. Eu quero escutar o punzinho. Você quer? Cagou, né? Então assim, ó. Ah, não acredita não, né? Pera aí. Já rolou, cara. Já rolou. Eita. Teve umas situações que o cara tá, tipo, eu não acredito. Passei a acreditar agora. Teve um cara que fez isso. E quando a gente foi na casa dele, eu falei, não me fala nada da casa. É uma casa que estava em construção. Eu falei, deixa eu olhar. Aí, obviamente, fui pegando o registro da casa, a gente foi identificando as pessoas. Eu identifiquei o lugar onde o tio dele sentava, onde a mãe dele sentava, tal. Ele falou, meu, tá batendo, beleza. Na hora que chegou num outro cômodo, eu falei, o que tá aqui vai causar um problema que se vocês quiserem tirar essa parte, eu acho melhor. Mas por quê? Eu falei, porque tem uma criança de costas no canto. Puta que pariu. E ela tá com a pele cinza, como se ela tivesse morrido muito cedo, ou afogada, ou asfixiada. E ela tava no canto, cara. Assim, tinha mais ou menos uma altura, que seja meio metro, ali no cantinho. O cara, nossa, meu, esse vídeo infelizmente foi tirado do ar. Ele olhou pra câmera e falou, porra, é o meu irmão, ele morreu no parto, corta essa merda. Puta que pariu. Ele virou, mas assim, tipo, eu olhei pra cara dele e falei... Agora tu acredita. Entendeu? Mas por que E assim, eu tenho um carinho enorme por eles, mas aquele dia... Mas que aquele merda dia deu? foi pesado. Mas o que foi que deu que o YouTube... Eu sei que o YouTube é foda, do nada... Não foi o YouTube, foi ele. Ele tirou o vídeo. Ele me mandou o vídeo, a gente subiu o vídeo, Ele pediu sem pra a tirar, parte né? do irmão que morreu asfixiado. Ele morreu asfixiado, não lembro se era o cordão umbilical ou ele teve complicações respiratórias depois. Eu não lembro. Aí o que acontece? Ele subiu o vídeo, eu não sabia editar vídeo. Eles que editavam pra mim. Era eles que faziam o canal, então. Eles faziam tudo. Eu só era o host, o apresentador, entendeu? Aí o que acontece? Na hora que ele subiu o vídeo, ele falou, cara, vou tirar o vídeo. E tirou o vídeo. Eu falei, como assim? Eu não tenho mais nenhum vídeo no canal. Era o primeiro e durou uma semana. Comecei errado. Porra, comecei... Ele falou, não, porque minha família viu o vídeo e pediu pra tirar. Aí eu falei pra ele, cara, não é justo. Por quê? Porque você tem que mostrar pras pessoas que o que você passou, o que a sua família passou, é o que a maioria das pessoas passam, cara. Você não pode ser egoísta, assim, nesse sentido. Ele falou, não adianta, a minha dor é maior. Eu falei, tá bom, tiramos. Aí eles fizeram uma pequena edição do vídeo e aí subiram uma edição Que é o que tá totalmente hoje, limpa. né? Foi o primeiro vídeo. Aí ele deu um depoimento. Ele falou, cara, não acredito nisso, tal, mas, pô... Ele fez por livre e espontânea vontade. Ele falou, é real, funciona.
Aí a gente foi na casa de todos eles. E aí eles passaram a acreditar. Só que o canal, ele tinha tipo um vídeo a cada mês. E eu falei, eu não posso ficar um vídeo por mês. E aí eu fui até o centro da cidade e comprei uma câmera. Que é exatamente essa que tá aqui ainda. Comprei essa câmera e falei, vou começar a gravar conteúdo. E eu comecei a gravar vídeos a cada 2 em 2 dias, depois ficou o vídeo direto no canal e hoje diariamente. Então eu comecei a passar muito conteúdo. E foi pouco a pouco. Então eu trazia teorias, eu trazia desmistificando coisas, as crendices populares e comecei a ampliar. E aí surgiu a questão das análises. E teu vídeo foi um dos primeiros. Né? O teu vídeo, eu roubei teus vídeos pra dedéu, velho. E eu vou continuar roubando teus vídeos. Olha os strike, eu dou strike. Vou roubar teus vídeos. Olha só, olha só. Tem nada pra mim, ó. Tô vendo não, isso. A galera aparece direto lá. Oh, manda pro Spook. Deixa o Spook analisar. Eu tive o Spook analisar, Eu tive alguns fornecedores de material pro canal e o Jonathan foi um desses caras que me permitiu a análise. E eu errei muito com muita gente. O que acontece? Eu assumo muitas culpas, porque assim, eu fui muito escroto no começo. Eu comecei a ser muito incisivo com alguns canais. Por quê? Porque você não sabe separar um entretenimento de uma coisa que eles estão passando que eles acham que é verdade. Eu não tinha freio. Então eu peguei vídeos do Renato Garcia e comecei a descer a lenha no menino. Eu agi muito errado com o cara, muito. Ao invés de me divertir com o vídeo dele e saber que é uma brincadeira, eu levei a sério, cara. Entendeu? O cara vinha com os ditados que, ninho de urubu é casa do demônio. Eu falei, porra, então o Vaticano tá fudido. Porque o que mais tem em cima do topo do Vaticano é o urubu. Cara, eu racho desses teus vídeos de análise, se eu vou ser sincero. E eu comecei a ficar puto, cara. Eu cruzava os braços e falava, não, de onde esse cara tirou isso? Aí o Renato me deu um strike. Porra! Pô, foi no saco, foi direto. Aí eu falei, cara, que é um strike? Eu não sabia. Eita, aprendeu da pior forma. Todo mundo que já trabalha com internet, aprende o que é strike da pior forma. Não, hoje tá bem difundido, você vai na internet, mas antigamente não tinha muito. Não sabia. Você, quando via, já tava lá o canal vermelho. E aí quem me ajudou a tirar o strike foi o Clone. Eu falei, o Clone, eu já tinha pego uns vídeos do Clone. E o Clone duvidou muito de mim, mas muito, muito, muito. O Clone foi muito cético comigo. Até o dia que ele ficou doente e os amigos também ficaram. E aí ele entrou em contato. Aí ele falou, cara, você acertou. E eu quero que você me ajude. Aí eu falei, bom, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a me tornar amigo do Clone nesta época. E o Clone falou, vou falar com o Renato Garcia e ele tira o strike. E eu lembro que a gente ficou no Viva Voz conversando. E o Renato falou, cara, eu não gostei da sua postura, você foi muito ruim comigo. Eu falei, você tem total razão, cara. Eu revi o vídeo, eu falei, você tem razão. Eu peço desculpas, eu agi muito errado com você, Renato. Eu não soube separar o que é entretenimento do que é uma falsa verdade que você estaria colocando. Aí eu caí, eu mergulhei e falei, cara, as pessoas não têm obrigação de saber disso, cara. Eu não posso impor uma condição às pessoas. Eu não posso predeterminar o que é certo e o que é errado. Eu posso fazer com que as pessoas entendam, mas não obrigá-las a entender. E aí, na época, eu conversei com o Renato falou, eu tiro o strike, mas você vai tirar 3 vídeos do seu canal. Eu falei, puta, eram 3 vídeos que estavam com 200 mil visualizações. Um canal pequeno meu, eu falei, tá, eu tiro, cara, você tem razão. E tirei os vídeos dele. Aí eu falei com ele, posso tomar liberdade de pegar alguns de vez em quando para suprir o que estou tirando? Ele falou, desde que você não exagere nos comentários, pode. Aí eu, beleza, tanto que é esporádico, é pouquíssimo vídeo que eu pego do Renato Garcia. Aí eu tive o mesmo problema com o Kid Boy. Aí, Davi, o Kid Boy aprontando. O Kid Boy, nosso irmão aí. Não, mas o erro foi meu. Vamos lá. De novo. Deixa eu só fazer uma pergunta. Antes de continuar, pergunta rápida aqui.
A gente fez essas perguntas no podcast, no outro CultoCast pra eles, né? Você não acha ruim? Eu acho muito massa o canal de investigação, principalmente, mesmo você sabendo que aquilo não é real, porque é um entretenimento, né? Eu vi até um vídeo teu falando que aquilo é entretenimento, é bem legal acompanhar. Mas tu não acha ruim, tipo, pessoas que estão tentando investigar verdadeiramente com os canais que são de entretenimento? Sim, mas como você separa isso? Tensão. Pois é. Você não sabe, cara. Então vamos lá. O do Kid Boy, ele ficou muito bravo comigo. O que acontece? Eu peguei um vídeo dele, eu não lembro os vídeos, mas eu lembro que eu vi um que ele foi era uma casinha que tinha várias imagens, estátuas, e que diziam que tinham espíritos lá. Cara, eu peguei na boa o vídeo, ele foi até uma senhora. Ele entrevistou a senhora. Eu analisei o corpo de energia dela e falei coisas que tinham ruim sobre ela e o que era ela, em termos de energia. Ele ficou enfurecido comigo. Ele não gostou da maneira como eu analisei a senhora. Mas eu não exagerei. Eu analisei ela como analisaria qualquer indivíduo, tá? Eu não sei se as pessoas estão acostumadas com o centro espírita, onde pega na mão e é tudo muito bonitinho, porque eu não falo assim. As pessoas têm coisas ruins, têm coisas boas. Só que a gente tem que entender as coisas ruins, principalmente. Nós temos os nossos problemas. E falei. E ele ficou muito bravo comigo, achando que eu destratei a senhora. Aí, quando surgiu na casa, eu falei, não tem nada. Aquilo que tinha na casa não tinha, mas tinha espíritos ao redor. Ele não gostou. Eu não sei, ele teve os motivos dele. Tudo bem. Só que aí ele fez uma live com a mulher dele, e aí eles pegaram pesado comigo. Aí eles começaram a vir no ad hominem mesmo, criticando a minha pessoa. Não o meu conhecimento, mas a minha pessoa. A maneira como analisava e tudo mais. Aí eu fiz um vídeo falando, cara, chamava lá, respondendo aos inscritos do Kid Boy. Falei, cara, tudo bem, desculpa, se você não gostou, eu não analiso mais. A gente não precisa, é só me mandar um e-mail, você não precisa me dar um exposed assim. É só falar, não gostei da análise. Perfeito. Sinto muito. Se eu fiz algum comentário que não te agradou, não tem problema, cara. Eu não analiso, não sou birrento. E aí ficamos assim. Eu nunca tive problema com nenhum deles. Nunca, nunca. Tanto que eu comecei a fazer algumas análises e falava, vai ter problema com 2 participantes. Eu falei, eles vão ter problema de saúde. Vai ter problema. Falei sobre o Felipe, sem hipocrisia. Não tô sendo hipócrita. Eu vi no teu vídeo lá, todo mundo falando, né? Comentando o que tu tinha falado no vídeo, né? Eu falei, vão ter problemas. Eu estou aqui, João, eu tô aqui. Velho, me chama. Não é uma troca de favor. É simplesmente não entra em roubada, cara. E, assim, pelo Felipe, eu não posso mensurar o que eu poderia ter feito. Tá? Não posso. Tanto que eu mandei uma mensagem pro João, falando, cara, meus pêsames. O que você precisar, eu tô aqui. Por mais que a gente tenha um passado ali de desavenças, cara, é estupidez ficar fazendo briguinha por causa de YouTube. Nós somos pessoas reais. Se você precisar de alguma coisa, peça. Eu tô aqui à disposição. Tá? E isso aconteceu. Eu tenho pacientes, cara, que têm câncer. Eu trato pessoas há mais de 15 anos, sabe? E assim, a gente já viu muita gente saindo de situações, até mesmo de coma, por causa dessas técnicas que eu aprendi. Não sou eu, mas as técnicas que eu trouxe para o Brasil, elas têm ajudado muitas pessoas. E eu queria poder ter feito alguma coisa, seja pelo Felipe ou por qualquer um que realmente tivesse passado por uma situação dessa e ter carregado energias ruins de uma investigação para sua própria casa. Entende? Cara, isso aí puxa um dos tópicos que eu vou fazer aqui, vou adiantar. Cara, canal de investigação sobrenatural, tu deve saber, não sei porque tu disse que não assiste muito na canais de terror, mas tá uma moda.
Spook, eu tenho um quadro, não sei se tu já viu no meu canal, que eu sempre peço... As pessoas mandam os relatos pra mim e eu faço um vídeo, né? É, aliás, um dos quadros mais famosos do canal. O que eu recebo de garotada? O que eu recebo de garotada de 15, 16, 14 anos fazendo vídeo de investigação? E o que tem de canal aí da galera não sabe, não entende nada do mundo sobrenatural, indo pela... né? Porque os canais estão fazendo sucesso... Ou coisa do tipo, sem saber nada, investigar essas coisas. O que tu já até falou, não vá atrás das coisas. O que tu, qual é a tua dica para esse pessoal? Não tem dica. Não adianta entrar com um monte de alho no pescoço, com água benta, com estilingue jogando hóstia nos espíritos. Toma! Porque não é assim, cara. Eu gostaria que fosse assim divertido, né? Que nesses água benta nos Nerf jogando e tal. Mas não tem como. A gente tem que buscar conhecer o que é. Não adianta chegar rezando o Pai Nosso, que não vai afastar nada. A gente tem que entender a natureza desses seres. A gente tem que entender o que está acontecendo. Todos que fazem esse processo de caça-fantasmas, ou buscar ali, fazer uma investigação, a gente tem que ter uma pessoa que é muito bem instruída em termos de mediunidade. Não vão sem alguém que tenha uma habilidade desenvolvida, ou seja, um cara que é um espírita muito bem conceituado dentro do seu centro espírita, ou uma pessoa que saiba realmente ter uma percepção dizendo, galera, eu tô me sentindo mal, tem alguma coisa aqui, vambora, acabou a brincadeira. Eu analiso um cara, que é um canal do Japão, o médium Ikeda. O médium Ikeda, ele não abre a boca. Ele só fica vendo os caras investigando um lugar abandonado. E ele fica só olhando. Chega uma hora que ele entra desesperado, cata todo mundo, puxa pra fora, Caraca, bota foda. todo mundo ajoelhado e manda pedir perdão ao espírito por ter invadido a casa dele. Eu aplaudo de pé, cara. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Ikeda. Ele não faz nada, só isso. Só isso, o mais importante, né? E bate, cara, isso puxa pro... Tu respondeu uma pergunta que eu ia fazer agora. Tem muito canal que tá entrando como entretenimento, né? Eles sabem que não é real, mas eles vão fazer um entretenimento, mas eles vão em vários lugares e alguns desses lugares podem realmente ter, né, esses obsessores. Então, isso é uma ótima ideia, né? Achar um cara que tem aí... Ó, galera, vamos embora que não deu certo. É o mínimo. Tá vendo, sabe? Davi? O Davi. Qualquer coisa você arremessa o cara, entendeu? Você joga o cara na frente e corre e fala, se vira aí, nego. Entendeu? O Davi, o Spook, o Davi aí tá nessa aí, já se preparando. Tô só ouvindo, Davi? Tô só ouvindo aqui. Agora tu vai ter que ir atrás desse cara aí, hein? Vou arrumar um pai nenê pra ir comigo. Não, pai nenê não, por favor, cara. Se você arrumar o pai nenê, me cede o vídeo pra eu analisar, cara. Eu acho o máximo o pai nenê. Pai nenê, se você estiver vendo isso, cara, eu adoro o seu trabalho. Por favor, não me leve a mal, cara, mas o dia que você fez o exorcismo dando chinelada no cara, eu achei o máximo. Cara, eu já fiz exorcismo na porrada também. Eu amo o canal do Eltime. Eu gosto muito. Inclusive, ele já fez live aqui com a gente, né? O Eltime. Ele é a crendice popular brasileira encarnada, cara. O cara sapecou ali, o cara em cima do fogão. O cara exorcizou no tapa. E o cara sai, ele não sai, mas vai sair na chinelada. Cara, eu pulava aqui. Eu falava, cara, isso é uma pérola. Isso tem que ser guardado. E teve um canal que foi o famoso História da Casa da Véia. Eu passei mal de rir, eu fiquei uma semana dando gargalhada em casa. O cara, sério, eu não lembro quem era um canal pequeno na época. Ele sentado assim, um cara bem magrinho, falando, ó, nós vamos numa casa onde uma senhora faleceu e tudo mais, falando sério. Eu falei, porra, isso aqui vai ser legal. Aí ele chega na porta da casa, fala, chama a véia, que eu quero falar com ela. Cara, eu ria. Eu vi esse vídeo. Eu fiquei lembrando da minha avó. Eu falei, cara, se eu chego na casa da minha avó e falo, chama a véia, eu já tomo aquele chinelo vindo, quilométrico assim, plau! Então, no anterior,
No anterior, o Pai de Santo tirou o espírito na chinelada. Nesse aí, o espírito é da chinelada, né? A Leia vinha com a Havaiana fantástica. Ô Spook, e Eu queria sobre ter essas visto. magias que o pessoal faz? A gente uma vez pegou uma estrada, né, que a gente até colocou de estrada da Macumba, e meio que sem querer e querendo, a gente acabou destruindo um bocado. Tinha cabeça de Eu já galo. falei pra você, seu arrombado. Respeita. Respeita, seu filho Ah, da a gente puta. quebrou tudo. Não Quebrou mexa em tudo. coisa sagrada, não se intrometa com quem não conhece. Mano, Isso é já ruim vi. ou não? Eu vou te dar uns exemplos, Se tá? comer a galinha da macumba, dá problema? Olha, eu trabalhei Eu gosto. em centro espírita como médium de incorporação, tá? Eu trabalhei no kardecismo e depois eu fui levado pra Umbanda. E na Umbanda eu desenvolvi as 7 linhas e tal. Cheguei a aprender os ritos africanos com babalorixás africanos. E eu saí da Umbanda porque realmente, assim, eu queria aprender algo a mais. Então eu fui pro Oriente depois disso. Mas eu já tinha uma bagagem muito grande. Eu já vi muito trabalho feito. Eu lembro que uma vez, era domingo de manhã, eu precisava tirar dinheiro no banco. Eu ia numa feirinha de artesanato e eu queria comprar uma estátua que tinha lá. Quando eu ia entrar no banco, eu fui abrir a porta, pum, a porta estava travada. E era aquelas portas de botão antigas, que você apertava o botão e desbloqueava a porta. E nada de abrir. Aí eu olho ao redor, uma cumbuca com farofa, pimenta e ovos. Eita. Eu falei, opa, porra, isso aqui é bom. Isso aqui é bem feito. Isso aqui é profissional. Tava na porta do banco. Aí eu falei, olha, você que é um espírito que está protegendo o dinheiro do seu dono, eu quero entrar no banco para retirar o meu dinheiro. Eu não vou mexer no dinheiro do seu dono, tudo bem? Esperei 1 minuto. Apertei o botão, a porta abriu, cara. A porta Caraca. abriu! Olha eu aí, peguei- isso não seria um fenômeno poltergeist? Não, mas isso foi uma questão de respeito. Foi engraçado pra caramba. Aí eu peguei o meu dinheiro, saí, eu agradeci. Eu falei, agradeço, muito obrigado. O seu trabalho tá aqui, o dinheiro do seu dono tá lá. E fui embora, cara. Ô E no dia Spook, e seguinte se eu você fiquei tivesse curioso. comido a farofa e quebrado a cumbuca, o que teria acontecido? Você tinha tomado na Eita. birosca. Você ia ter uma desinteria. Você ia ter Sério a caganeira. É sério Isso mesmo, é ia mínimo, mesmo? cara. Isso é mínimo. É, Meu Ah, mas ex-cunhado pode afetar meu mesmo? ex-cunhado Eu vou- quase morreu por causa disso aí. vamos Meu entender. ex-cunhado quase morreu por causa disso aí. Eu vou Tinha uma explicar. oferenda pra uma entidade da estrada e ele jogou no mato. Passando na rua. Quem manda no mato é outra entidade. O Xóssi não gostou. Não, quem não gostou foi o da rua, porque não podia pegar. O da rua geralmente é Exu. Mas eu não queria citar nomes, mas foi uma mulambo. Foi uma pombagira. Eu vou explicar. Aí o que aconteceu? Foi feita. Ele jogou no mato. Do nada, o piá tava sendo internado direto com um problema no intestino que ninguém sabia o que era. Foi parar na UTI, quase morreu 3 vezes e tá com uma doença crônica. Só que agora tá se recuperando e tá tendo tratamento. Por quê? Porque nós fomos no terreiro, fizemos o que tinha que fazer e resolvemos a situação. Por quê? Porque ele não respeitou como uma certa pessoa que passou com o carro que começou a dar defeito depois no carro, né, seu Emerson? Eu vou explicar para vocês o que acontece sobre a ótica da Umbanda e sobre a ótica de um clarividente. As pessoas têm o costume de fazer essas oferendas para orixás ou para espíritos, que na verdade é a mesma coisa. Aqui no Brasil, a Umbanda trabalha com as 7 linhas. Essas 7 linhas são pré-determinadas por uma crendice, tá? Porque na África não existe boiadeiro, não existe Não existe baiano. baiano, não existe nada disso. Então, predeterminou-se desta maneira. Se você pegar Rubens Saraceni, ele fala sobre as polaridades, positivo e negativo, de cada uma desses orixás. Então, você tem lá o Oxóssi, você tem Exu, você tem o boiadeiro, o baiano e tudo mais. Quem vai trabalhar nessas linhas não são elementos ligados aos orixás, são espíritos. Esses espíritos estão em desenvolvimento. Se você for falar com um preto velho, muitas vezes o cara nem é preto nem é velho. Claro, evidentemente, você olha e você fala, cadê o cara? Você não é preto nem velho, meu. O que você está fazendo aí? Você está de bicão? Mas existe. Então, assim,
Quando você faz uma oferenda, você está pedindo algo para alguém. Você está falando para esses seres que estão ali pré-determinados a evoluir a sua consciência, ajudando ali as pessoas que vão tomar passe, né? Ou mesmo o cambono ou o cavalo para poder ter uma consciência melhor, um desenvolvimento espiritual, mas você vai explorar algo. Eu quero a minha mulher de volta, ou eu quero um trabalho financeiro para me dar dinheiro. Eu quero alguma coisa. Você vai e deixa aquela oferenda numa encruzilhada, seja ela macho ou fêmea. Aí entra o critério, encruzilhada macho, fêmea, eu acredito que tem lá a diferença que uma é em T e outra é em X. A fêmea é T e a macha é a esquina convencional em cruz. Tá? Aí você vai pré-determinar. Você vai fazer para Exu, para Pombagira, para Exumirim, para Oxóssi. Oxóssi geralmente é em rio ou em mato. É mato. Tá? Aí você vai e faz o processo. Você deixa lá pedindo algo. O ato de colocar e acender velas, fazer o cerimonial, ele é assistido por esse espírito que você está oferecendo. Mas ele come essa comida? Não. Muitas vezes ele reconhece o que você está fazendo, ele puxa a energia da birita, da bebida, do cigarro e vai embora. Só que aí vem o problema. A comida está lá, ela já não tem energia. Então ela apodrece muito rápido. Você tira a vitalidade do alimento. Isso no Oriente a gente já viu também. Você tira essa vitalidade da comida, se você comer, você está comendo uma comida estragada já, uma comida com uma energia ruim. Não é ele que vai te punir falando, rapaz, tu pegou meu suco de groselha, eu vou te matar. Não. A energia do alimento já não está boa para ser consumida. Por quê? Porque aquele espírito já absorveu isso, aceitou o que você fez e ele vai resolver o teu problema. Ao redor disso, aí é que entra o pior de tudo. São os obsessores que estão na redondeza e que olham e falam, porra, gostei daquilo. Aquilo me chamou a atenção. Aí você começa a pegar obsessores que não tem nada a ver com a história. Aí você vai ver obsessores que estão passando por perto e que estão olhando aquela oferenda. E aí você vai lá e fala, pô, vou pegar isso daí. Aí você não está tirando de um orixá, você está tirando de um obsessor grande que está passando na rua. E aí isso vai gerar problema. Isso eu vi, por exemplo, num dos vídeos do Lucas Lira, quando ele fez uma brincadeira num cemitério. Ele estava passando na porta do cemitério e ele resolveu mexer com uma oferenda que estava lá. Cara, na oferenda tinha um animal morto. E quem estava em volta do animal morto não era um orixá, nem o espírito na qual ele estava fazendo o processo, mas eram o que a gente chama de carniceiros do mundo espiritual. São criaturas um pouco mais fortes desses obsessores que nós vemos, que se alimentam da energia do sangue e que frequentam abatedouros, frequentam lugares onde animais morrem. E esses carniceiros, eles são... Se você for pegar um arquétipo, você pode utilizar muito do Lich do Resident Evil. Então você pega aquele arquétipo daquela criatura, é mais ou menos isso. E aí quando o Lucas Lira pegou, esses caras foram pra cima do Lucas Lira. Aí eu vi no vídeo e avisei o Lucas, você vai ter um problema por causa disso. Ele refutou, depois de um tempo ele entrou em contato dizendo, tive problema. Aí eu falei com o Lucas Lira e a gente foi na casa do Lucas Lira para tirar essas energias que estavam com ele. Então, assim, esses seres existem? Existem. Eles podem se manifestar dessa maneira? Podem. Porque eles estão vendo aquela energia e eles também têm o mesmo direito de consumir. Você não vai ver o Exu ali, vem rapaz, vou te puxar a peixeira, vou te furar os buchos. Não vai. O Exu já pegou aquela energia e ó, se mandou. Foi embora. Entendeu? Aí o resto que está lá vai ser consumido por outras energias do mundo espiritual. Então, assim, você pode pegar o que você quiser lá dentro, mas saiba que você vai correr certos riscos. E aí você vai ter que ver qual que você quer. Eu quero arrumar briga com o Exu ou o que vem depois. Então, como o Caveira falou aí, o próprio objeto, no caso o carro, ele pode ficar com, sei lá, uma energia ruim, amaldiçoado por esse tipo de coisa? Eu já vi isso acontecer.
Então De a novo, maldição eu falei- pega em objeto. Não é que é a maldição. Eu vou te dar um exemplo. Um amigo meu comprou uma moto. E eu falei pra ele, você vai ter problema, você vai cair de moto. Eu tô vendo Na uma lata? energia na lata, cara. Assim, ele é meu cliente, ele era meu cliente, agora ele tá nos Estados Unidos, mas eu tratei a família dele durante 10 anos. 10 anos. Eu tinha uma liberdade com ele. Eu vi os filhos dele crescer. Então, assim, falei pra ele, você vai cair de moto. Ele falou, como assim eu vou cair de moto? Tem uma forma pensamento que está em volta da sua moto. Essa forma pensamento vai fazer com que você caia. Não. Bom, passou um mês e ele me ligou. Caí. Eu falei, mas Eita. Por quê? Porque você vê aquela energia sob a matéria e ela vai forçando a matéria, mas não é que é um efeito poltergeist, coisa desse tipo, mas ela vai causando um efeito como se fosse um curto elétrico. Então o negócio travou a parte mecânica da moto quando ele estava andando normal numa avenida aqui de São Paulo, cara. Ele não estava nem acelerando, ele estava na boa. E ele caiu, Mas- ele falou, cara, foi uma queda estúpida. Falei, Mas pois o é. que era. Mas isso é o que? É um espírito? O que é Isso isso? chama-se inveja. É, zoião. Sério? Zoião na Olho matéria. gordo que a Sério. gente conhece. Inveja. Ó, tipo, pra ficar um pouquinho claro, pro pouco de entendimento que eu tenho, tá? Tipo, é o seguinte, é energia negativa indo em um objeto. Sim, perfeito. Uma hora ele arrebenta. Diferente de um ser vivo que pode trabalhar na frequência e ver e ter sensibilidade e às vezes ser manipulado com algumas coisinhas, é uma coisa física. Ou seja, uma hora ela quebra. Então quer dizer que um. Teve uma vez, cara, eu conto essa história, tem uma amiga minha, eu andava cheio de anel nos dedos. Eita. Ela só olhou pro meu anel e falou, nossa, que anel lindo. Cara, o anel estourou na hora. É isso aí. É uma Tá dúvida entendendo? que eu sempre tenho aqui em casa. A minha esposa tem muitas flores, né? Ela adora flor. E uma coisa que eu reparei, essa crença popular que eu já contactei, já percebi, tanto na minha casa, como nessa, como nas outras, pessoas que têm uma energia negativa, tem o famoso olho gordo, quando se aproximam de plantas, elas sentem isso? Passam? Se você for pegar a biologia vai dizer que sim, que elas têm uma sensibilidade muito grande. Se você, por exemplo, pegar uma planta e colocar numa sala escura completa e deixar só uma fresta de luz, a planta ela vai se curvar e vai em direção à luz. Ela tem uma certa percepção das coisas, embora seja ínfima, mas ela tem uma percepção que seja instintiva da natureza dela. Ela vai perceber que tem algo sim e ela pode morrer. Pode. No caso, vi umas pessoas aqui em casa, as plantas estavam maravilhosas. E depois que aquelas pessoas chegou, teve uma que tocou e falou e foi embora. De um dia pro outro, a planta que ela tocou morreu. Isso Muito acontece. muito bizarro, porque as outras estão lá lindas, mas aquela que ela tocou morreu. É muito bizarro. E quer um conselho de amigo? Planta uma pimenteira da braba aí que ó, vai ficar ótimo. Quer um conselho de amigo? Deixa de ser amigo dessa pessoa. Melhor. Fala, enquanto você não se tratar, não venha mais em casa. Entendeu? Já que tu já analisou muitos casos, eu não tô falando somente de casos brasileiros, mas qual foi aquele caso que tu deu mais cagaço? Tu disse que é o Constantino, né? Mas Não aquele sou caso que tu. Constantino. Não sou, cara. Mas qual foi aquele caso que tu ficou mais pensando, assim, que tu ficou mais encucado, sabe? Eu tive alguns que eu realmente fiquei impressionado. Um deles foi Amityville, que a gente fez a análise da casa, fez a análise do Butcher, que foi o assassino. Então, muita gente disse que aquilo é fake, que aquilo não existiu, então sentiu impressionou, então... Porque muita gente disse que aquilo foi invenção, né? Não foi... Peraí, vamos lá, vamos entender. Aí é que tá, né? É o rabo que balança o cachorro ou o cachorro que balança o rabo? Se eu digo pra você que a minha casa é assombrada e você começa a ter medo da minha casa, eu estou atraindo sua forma de pensamento do medo cada vez mais. Se eu falo pro mundo todo que eu tenho uma casa assombrada e eu falo isso em Hollywood, no cinema, a minha casa vira uma assombração, porque eu crio expectativas de todo mundo sobre a minha casa. Então eles projetam forma de pensamento e muitas outras energias. Quando eu fiz o testando o demo de Amityville, aconteceu um negócio aqui em casa sim, tá?
Então, assim, foi um dos poucos que aconteceu treta mesmo. Caraca. Eu raramente faço com a minha esposa em casa. Mas eu falei, vamos fazer. Não vai acontecer nada. Beleza. Fiz. Falei, vamos deitar, porque eram 3 horas da manhã. Vamos deitar, né? Deixei o pau comendo na sala. Na hora que eu entro para deitar, eu tenho um cachorro pequenininho que não late. O cachorro não late. Ele não sabe que é latir. Colocamos na cama, falei, não façam barulho porque eu tô gravando, tal. Cara, meu cachorro começou a latir pro closet que a gente tem aqui no quarto. Caraca, mano. Nunca latiu. Nunca. O cachorro começou a... Falei, que tá acontecendo? Aí a minha mulher olhou pra mim e falou, me te viu, né, animal? Eu falei, pois é, tá na sala e só vou tirar no dia seguinte. A gente teve dor de cabeça, ânsia de vômito durante o dia inteiro. Só com a energia da sala. Caraca. Você passava pelo corredor aqui, cara, você começava a sentir a cabeça, você começava a ter ânsia direto. Isso nunca aconteceu. Aí eu falei, vamos tirar, vamos fazer a retirada disso agora às 8 horas da noite e vamos tirar. Quando eu fechei a sala, começou a aparecer moscas na sala. Puta merda, velho. Nunca aconteceu isso. Eu moro num andar alto, raramente aparecem esses insetos e a sala começou a ter mosca que não tinha. E eu lembrei do vídeo, eu falei, porra, no filme falava que tinham moscas. E começou a aparecer moscas, diversas na sala. E o cheiro de podridão no lugar. Aí eu falei, vamos tirar, vamos limpar essa bagaça. E depois eu fiz a análise do áudio e aí tinha, sim, sons estranhos lá gravados, tá? Eu tenho uma amostra para você, que eu guardo no meu coração, de uma lembrança de um áudio. Tá todo mundo sentado? Tá. E esse áudio ficou guardado no meu coração e eu quero que vocês escutem isso daqui. Eu vou colocar aqui perto da câmera. Beleza. Vamos ver se vocês escutam. Vocês escutaram? Uhum. Escutar tipo uma voz de mulher. Isso? Isso, perfeito. Escuta de novo, esquecendo o ruído. Espera aí, vou colocar de novo. E arrepiar. Escutaram? Tem uma outra aqui. Tem uma outra. Caralho, velho. Essa foi de arrepiar. Isso foi gravado na sala. Caramba. Tá? E eu passei pro meu telefone celular, mas eu gravei usando um Zoom, microfone de uma frequência extremamente mais sensível. Foi o Zoom 4HN, que tem 4 microfones simultâneos gravando. Potente ele. Tá? E aí, esse me deixou impressionado, porque meu cachorro nunca latiu, nunca se importou com Tu isso. conseguiu descobrir o que tentava pronunciar ali? Não. De novo, a gente acaba tendo uma percepção que é uma voz, mas quando a gente joga num software, é difícil você conseguir predeterminar qualquer sistema, qualquer método de comunicação ali. A gente vai só colocar a ideia da fala mediante aquilo que a gente julga que é uma fala. Então eu tô sendo tendencioso em predeterminar que ele falou, acabou de falar, o Spook é lindo, né? Tipo assim, que é uma baita mentira, mas aqui... Porque tem várias línguas, né? Pode ser qualquer coisa, só um murmúrio. Então eu sou tendencioso a acreditar nisso. Deixa que é um murmúrio, melhor coisa. Outro, teve dois que foram pesados. Eu gosto muito de surpresas durante a análise. Um deles foi com esse mestre Ikeda no Japão. Então eu peguei o vídeo, nem vi o vídeo. Liguei, tempo real, analisando. Aí eles estão num templo e do nada eles param a gravação e falam, entramos no templo errado. Falei, como entraram no templo errado? Aí eles vão num outro templo abandonado, que era um templo onde faziam abortos. E aí eu nem sabia o que era, tipo, eu só vi a cena de uma mulher abaixada, assim, olhando. Um espírito de uma mulher abaixada. Cara, isso aconteceu. Eu cruzei o braço assim e comecei a me conectar à imagem da mulher.
Deu 1 minuto, você escuta um estalo na sala e você começa a ter a percepção que tem alguém se manifestando vindo na minha direção. Eu tô olhando para a câmera, eu viro para trás e falo, agora vamos conversar. A mulher entrou no quarto que eu estava gravando. Eu comecei a conversar com ela e você escutava no lapela o murmúrio dela falando. E ela começou a me falar que ela estava lá porque ela foi induzida a fazer o aborto, perdeu a criança e depois ela se matou. E ela voltou ao templo. E ela queria saber cadê o filho. E aí no final do vídeo é que eles falam que era um templo onde faziam abortos clandestinos no Japão. Cara, eu gelei. E aí você escuta o murmúrio no microfone de lapela. E esse vídeo tá no ar também. E o último, e que faz as pessoas passarem mal com a imagem, e essa, se vocês quiserem ver, com certeza vocês vão passar, foi um templo também no Japão, em que um explorador, tipo americano, entrou lá filmando o lugar, e o lugar estava todo destruído, só que tinha imagens pornográficas espalhadas no templo. Falei, pô, onde já se viu um templo com imagens pornográficas? Aí o cara começou a mostrar que aquilo era uma seita que eles haviam... O templo ficou abandonado e uma seita acabou assumindo o templo. E era uma seita que tinha esse negócio de sacanagem mesmo, sabe? Um negócio meio indo para um outro lado. E aí tem uma cena de um quarto que ele filma, ele passa com a câmera e eu dou um pause. Cara, você vomita vendo essa cena. Do nada. Você fala, meu, é uma cama. Não. Tem uma mulher sentada na cama com a barriga aberta porque ela tinha se matado. Ela enfiou a faca na barriga e puxou com força. E ela se matou naquele quarto. Então você vê, você tem a impressão de que a mulher tá lá, cara. Sabe? E as pessoas, todos que viram essa cena, eles passaram mal. Todos escreveram para mim dizendo, cara, essa cena eu comecei a passar mal do nada. Como? Uma cena de um vídeo. Você passa mal vendo. A mulher tá lá, cara. Mas você não vê, né? Só tu tem a percepção, mas as pessoas normais não conseguem ver, mas sentem. Sentem. É isso? Então, eu tenho um público que trabalha em centro espírita. Então, o meu público ele é bem diversificado. Então, tem médiums, tem espíritas, tem pessoas de Umbanda, Quimbanda, Candomblé que olham para poder realmente, sei lá, aprender algo, ver alguma coisa diferente ou testar suas habilidades sensitivas. Mas pessoas que não têm essa percepção tão clara passaram mal. E aí você vai ver os comentários das pessoas, é tipo, meu, eu nunca passei mal vendo um vídeo. Eu passei mal vendo esse vídeo. Do nada. Alguma coisa faz a sua vibração se conectar àquela imagem e você só tu puxa falando, isso. eu tô com uma ânsiazinha assim, né? Não sei porquê. E eu não falo o que é. Eu não falo, eu só vou falar depois o que é. Então eu paro, eu boto a mão na cabeça e falo, putz, deu alguma coisa errada aqui. Tentem pegar essa imagem, tentem captar, tentem trazer pra vocês, que aí vocês vão saber o que é. Vou E aí as disponibilizar pro pessoal aí. Esses vídeos foram os mais complicados. E realmente... só tu falando aí, mas eu vou disponibilizar pro pessoal aí os vídeos do canal do Spook nas minhas redes sociais pra vocês acompanharem. E liberando, né? Porque já estamos tempão aqui falando e com certeza tem história aí pra virar madrugada. Mas... Cara, quando vocês quiserem, vocês podem me chamar, a gente grava a segunda, terceira parte, imagina. Eu tenho que te agradecer muito, Jonathan, porque você foi o cara que cedeu os vídeos pra mim, foi um dos primeiros a me fornecer material, foi um dos primeiros a acreditar naquilo que eu fazia, trazendo realmente ali respeito, sem me criticar, como muitos canais fizeram. E você foi um dos primeiros ali que eu realmente peguei e trouxe o material, cara. Eu tenho um respeito por você enorme, pelo fato de você permitir isso. Muita gente negou, muita gente me apunhalou, pediu para tirar os vídeos, e você foi um cara que bateu o pé falando, pô, não, cara, pode pegar, analisa, e confiou em mim. É como o Davi falou, né, Davi? Que só pelo jeito de você falar já passa uma credibilidade, né? Pelo conhecimento, pelo tudo que até suas experiências, não, porque tem muita gente que estuda, mas nunca presenciou. No seu caso foi ao contrário, né? Você, como você disse, já presencia essas coisas desde os 6 anos e depois que você foi buscar o conhecimento, né? Então
É uma honra pra mim você estar participando. E eu acho que esse foi o podcast acho que foi um dos mais cabulosos do OcultoCast, viu? Com as histórias aí. Com certeza. Mas mais eu queria recorte. fazer uma perguntinha ainda. Ele falou da cruz, né, no comecinho, da cruz lá da Itália. E aí eu queria saber, eu vi nessa camisa dele tem um símbolo, né? Tem um símbolo aí. Existe símbolo de proteção que possa impedir ou canalizar a energia dessas entidades ou algo do tipo? Não, assim, essa camisa que eu tô usando é de um amigo meu que trabalha com. Ele é mago e é um amigo que eu também tenho carinho. Ele tem um canal no YouTube e tal. E eu peguei a camiseta que ele me deu, essa camiseta de um evento que ele fez. Então eu peguei no armário e fiquei com ela o dia inteiro e tal. Mas assim, não existe nenhum símbolo que te protege. Eu sinto, e eu vou dizer o porquê. Símbolos estão relacionados a crenças. Muita gente usa uma estrela de Davi no peito sem saber quem foi Davi. Muita gente utiliza japamala budista sem saber fazer um mantra ou mesmo fazer uma das práticas budistas. Nós acreditamos em qualquer simbologia que predetermina dizendo: isso vai te atrair uma sorte, vai te dar um emprego, vai te ajudar a arrumar um namorado. Não, cara. A única coisa que vai te afastar desses seres chama-se conhecimento. Quando você começa a conhecer o mundo espiritual, você começa a buscar, seja por ordens esotéricas, místicas, Rosa Cruz, martinismo, Sociedade das Ciências Antigas, ou mesmo alguns ritos da maçonaria, seja o rito de Mishmirain, o rito de Coin, rito escocês, ou da Grande Loja do Oriente, você começa a entrar dentro disso, o seu medo começa a ser deixado de lado e você começa a buscar uma jornada espiritual de conhecimento que vai te trazer mais segurança para lidar com o desconhecido. Não é um símbolo que vai te proteger, mas sim a sua mente vai se impor com relação a esse medo que você tem. E aí o mundo espiritual vai ficar tão divertido que você vai entender que eles são seres humanos, eram seres humanos e que eles têm necessidades. Na Tailândia, eles oferecem comida para os obsessores, para que os obsessores deixem as pessoas em paz. Eles fazem casas de brinquedo, as famosas ghost houses, para colocar obsessores, para que eles não fiquem na nossa casa. Eles têm a casa deles. Caraca. É sério. É uma Imaginou empresa se a que faz moda pega no Brasil, casinha. hein? Seria sensacional. Mas não tem nem entendeu? pro Quer dizer, povo. O problema é que o povo não tem casa. entendeu? Vai ser a minha casa, minha vida para obsessores, né? Imaginou. Mas você tem que entender que não é um símbolo ou um objeto que vai te salvar dentro desse mundo espiritual. É você. É você. Não é um pentagrama. Eu não tenho nada no pescoço. Eu não uso nada. Entendeu? Eu pensei que não a camisa preciso. tinha sido escolhida assim, já por isso, mas não, né? Quer dizer, agora isso não tem nada a ver, né, irmão? O que? A camiseta? Sim, eu pensei, né? Por ter esse Não. símbolo aí, tem ali, eu acho que Esse é dele. Moinho É um dos amigo meu que Illuminati tem e esses tal. símbolos. Ele tem uma ordem esotérica. E aí ele colocou, ele que criou essa camiseta. Eu peguei essa camiseta e fiquei o dia inteiro com ela porque ela é confortável. Não desmerecendo o trabalho do menino, né? Beleza. Mas eu tenho um carinho enorme por ele. Mas eu peguei essa camiseta, tava no armário e falei, bom, vambora, vamos gravar. Mas Eu tu geralmente uso tudo camiseta escura. praticamente respondeu a minha pergunta, mas o que você falaria para as pessoas que não têm esse conhecimento, que ainda talvez iniciem, que acham que estão passando por algum tipo de fenômeno desse tipo, ou que queiram se afastar dessas energias, né, que causam algum desconforto, algum mal? O que você fala para essas pessoas? Cara, eu acho que a principal coisa é, não sejam preconceituosos. Primeira coisa, as pessoas têm muito preconceito e desrespeito sobre a crença do outro. Primeira coisa, não desrespeitem a crença do outro. Segundo, busquem crenças compatíveis com aquilo que você acredita. Se você é católico, a sua crença não acredita nisso, mas você acredita, não tenha vergonha de falar, o catolicismo não atende a minha necessidade, eu vou atrás de respostas para as questões que eu tenho. A mesma dúvida que eu tenho, que eu sempre tive, foi quem foi Deus, todos nós temos. A jornada para o conhecimento, ela não depende de idade. Você pode buscar desmistificar tudo isso em qualquer momento da sua vida. Não é esperar um acidente de onde você fala, ai meu Deus, e aí você começa a buscar uma esperança
atrelada à sua fé. Busquem conhecer todas as crenças e se dediquem somente a uma, aquela que atende à sua necessidade, à sua verdade. Não adianta querer destruir essas outras crenças só porque você não acredita ou não conhece. Busque conhecer. Conhecer é o que vai te dar toda a segurança, cara. Nós vivemos em um país preconceituoso, nós vivemos em um país que as pessoas têm raiva um dos outros com relação às suas crenças, com relação aos seus dogmas, com relação àquilo que eles acreditam. Isso eu vejo todos os dias. As pessoas têm que parar com isso e começar a buscar respeitar e conhecer. Isso é o fator principal, tá? Não especular sobre a crença do próximo. Busquem conhecer, é sério mesmo. Muito obrigado, Spook House. Foi um bate-papo incrível. Aliás, né? Com certeza a galera vai pedir uma parte 2 aí. A gente aprofunda mais nos assuntos, porque pelo que eu percebi, tem muita coisa pra contar. Tem Verdade. muito. Rapaz, Sem dúvida. Rapaz, dá pra virar a noite aqui nesse bate-papo. Mas com certeza eu espero que você venha participar em mais um. Né? Espero que você também participe e consiga fazer alguns vídeos no meu canal, né? E você participar também do canal. E muito obrigado de coração mesmo a sua participação. Eu que agradeço, cara. Quando vocês quiserem, podemos marcar, ver com o seu público se eles têm interesse e a gente continua fazendo. Estou à sua disposição. Então, pessoal, quem tá aí e aqui escutando o podcast ou vendo mesmo no YouTube, não conhece o canal do Spook House, tá aí no YouTube com já quase 800 mil inscritos, né? Em breve vai bater aí, ganhar a plaquinha de 1 milhão, botar ali na parede. E é um canal interessantíssimo para quem busca conhecimento sobre o mundo sobrenatural. Brigadão ao grande tio Spook. Brigadão Caveira, né, que sempre tá aqui com a gente, dá visão. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o podcast até o fim e até o próximo Oculto Cast.